Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. E agora nós saímos do capítulo 5 e chegamos no capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Vamos ler dos versos 1 ao verso 4. Mateus, capítulo 6, do 1 ao 4. Diz assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos nessa noite mais uma vez, ó Deus, que teu Espírito esteja sobre nós, nos ensinando, falando conosco e imprimindo em nossos corações a tua palavra, para que vivamos uma vida de acordo com ela. Então, ó Deus, não permita que eu atrapalhe isso, que as minhas incapacidades, que as minhas deficiências não impeçam a tua igreja de ouvir a tua voz nessa noite. Que seja o Senhor a falar, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Então, hoje nós vamos iniciar uma outra sessão do Sermão do Monte. No capítulo 5, nós vimos, no começo, logo lá nas bem-aventuranças, nós vimos como um cristão é, a maneira de viver, de ser do cristão. Então, as bem-aventuranças descrevem características, virtudes que todo cristão deve ter, deve desenvolver, faz parte do caráter e da existência do cristão. As bem-aventuranças. Depois das bem-aventuranças, nós vimos no verso 13 a 16, como é o relacionamento desse cristão, dessa pessoa que vive com as virtudes das bem-aventuranças e como ela se relaciona com o mundo e como o mundo se relaciona com ela. Então, nós vimos lá que devem ser luz, devem ser sal, e vimos como é esse relacionamento do cristão descrito nas bem-aventuranças com o mundo. E depois disso, a partir do verso 17 até o final do capítulo 5, nós vimos qual é a relação do cristão com a lei de Deus. Jesus traz 6 exemplos da lei de Deus, mostra como os escribas e fariseus estavam distorcendo a lei de Deus, apresenta para os cristãos a verdadeira visão, a verdadeira intenção da lei de Deus e de como eles deveriam se relacionar com essa lei. Agora, no capítulo 6, Jesus está nos apresentando e vai nos ensinar como é o dia a dia do cristão. Então, o capítulo 5, ele traz todo um grande ensinamento de quem o cristão é, de como ele se relaciona com o mundo, de como o mundo se relaciona com ele e como ele se relaciona com a lei de Deus. Mas agora, a partir do capítulo 6, Jesus vai trazer ensinamentos que têm a ver com o nosso dia a dia, com o nosso fazer diário mesmo, acordando e dormindo, toda essa vida comum. Porque a vida do cristão não é uma vida de espetáculos, de excepcionalidades. A gente vive nesse mundo. A gente acorda na segunda-feira, trabalha, espera chegar a sexta-feira, vem o final de semana. Nós temos muitos afazeres. E então, Jesus vai trazer no capítulo 6 justamente indicações, ensinamentos a respeito dessa vida comum do cristão. E ele vai fazer esses ensinamentos dividindo em 2 áreas. O capítulo 6, ele vai tratar da vida do cristão em 2 grandes áreas
principalmente. Do verso 1 ao verso 18, Jesus vai falar da vida religiosa. Como se vive um relacionamento com Deus e com os outros, como se alimenta a alma, como se adora a Deus, de que maneira a gente presta serviço, né, de como a gente vive uma vida piedosa. Então, do capítulo 6, verso 1 até o verso 18, Jesus vai tratar do viver religioso, de como nós devemos nos comportar como cristãos. E só um parêntese, vocês, quem já me conhece, sabe que eu sou um defensor da palavra religião. Embora hoje haja pessoas que tratem a palavra religião como algo negativo, né? Quando você diz que uma pessoa é religiosa, é como se você estivesse falando mal dessa pessoa. Eu entendo que nós não devemos abrir mão da palavra religião, porque religião nos aponta para a nossa religação com Deus. Nós somos religados a Deus por causa da obra da cruz. Nós estávamos separados de Deus e a religião, o religar, ele nos reconecta com o Senhor. Então, embora haja muita gente dando mau testemunho por aí, eu não vou jogar fora a palavra religião por causa disso. Eu vou simplesmente reivindicar a verdadeira religião que é expressa nas Escrituras. Então, quando eu falo que Jesus está apresentando aqui a vida religiosa, eu não estou falando mal, eu estou falando bem. Estou dizendo como nós cristãos devemos viver a nossa religião, certo? E a partir do verso 19 até o verso 34, Jesus vai falar então da vida que podemos chamar de vida secular. Ele vai falar de como nós devemos lidar com o dinheiro, como nós devemos lidar com a saúde, como nós devemos lidar com o trabalho. Porque embora nós sejamos cidadãos dos céus, né, somos cidadãos do reino dos céus, nós ainda estamos nesse mundo. E ainda estamos sujeitos a uma série de questões que são inerentes a esse mundo. Então Jesus vai nos trazer ensinamentos também a respeito desse viver no mundo. Percebam que não é uma divisão real, é uma divisão para aprendizado, porque nós somos cristãos, mesmo quando estamos fazendo coisas consideradas seculares. Então, se eu estou trabalhando, eu trabalho como um cristão. Se eu estou me relacionando com o dinheiro, eu me relaciono com o dinheiro como um cristão. Então, não há que olharmos para essa divisão para simplesmente efeitos de estudo e achar que existe uma separação entre a vida religiosa e a vida secular, ok? Mas Jesus divide dessa forma para que nós possamos tratar de cada ponto separadamente, ok? Então, o verso 1 do capítulo 6, ele vai trazer o princípio geral da vida religiosa. Ele vai nos dar o ensinamento que vai nortear os 3 exemplos que ele vai dar depois disso. Então, veja o verso 1. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Quando Jesus está falando aqui de obras de justiça, ele está falando exatamente dos 3 exemplos que ele vai trazer depois. Quais são os 3 exemplos? Dar esmolas, a oração e o jejum. Ele está falando aqui dessas 3 coisas que podem muito bem resumir a nossa vida religiosa, a nossa vida cristã. Se você quer saber e fazer um diagnóstico da sua vida cristã, da sua vida religiosa, né, para usar o termo que nós adotamos aqui para esse estudo, você precisa olhar como está a sua piedade com o próximo. O dar esmolas tem a ver com o seu relacionamento com o próximo. Nós vamos ver com mais detalhes à frente. Quando se fala de oração, está falando da sua intimidade com Deus, da sua comunhão. Qual é o seu relacionamento com Deus? É a sua vida de oração que determina a sua intimidade com Deus.
Se você não ora, você não tem intimidade com Deus. Você não tem comunhão com Deus. Você pode até viver uma vida religiosa, mas não tem comunhão com Deus. E por fim, como você luta contra a sua carne, porque o jejum fala disso. Como você mortifica os feitos do corpo. Então, Jesus está nos mostrando aqui que a vida religiosa diária, o dia a dia do cristão, daquele que manifesta as bem-aventuranças, lá do início do sermão, o dia a dia desse homem, dessa mulher, estão expressos na maneira como ele dá esmolas, na maneira como ele ora e na maneira como ele jejua. Então, ele vai tratar desses três aspectos, mas o principal que abrange os três exemplos está aqui no verso 1, que essas obras de justiça, o dar esmolas, o orar e o fazer jejum, não devem ser feitos diante dos outros com o objetivo, com o propósito de ser visto por eles. E aí, você que está acompanhando essa série desde o início, você agora para e se pergunta, poxa, Guilherme, mas lá no capítulo 5, quando você falou lá dos versos 13 a 16, não foi dito que nós devemos ser a luz do mundo? E que nós não podemos nos esconder, nós não podemos ser colocados embaixo de um alqueire, porque a luz foi feita para ser colocada num lugar de destaque, para poder iluminar a todos. E Jesus diz que assim também brilhe a sua luz, para que as pessoas, quando virem as suas boas obras, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. E aí? Como fica então isso? Parece conflituoso, porque aqui Jesus está dizendo para a gente fazer em secreto. E lá ele diz que nós devemos ser vistos. Então, como a gente traduz primeiro essa aparente contradição? Veja, volte lá no capítulo 5, rapidamente. Vamos ver o verso 16, vamos comparar o verso 16 do capítulo 5 com o capítulo 6, verso 1. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, o objetivo aqui das boas obras é que o nosso Pai que está nos céus seja glorificado, correto? No verso 1, ele diz que nós devemos evitar praticar as boas obras de justiça diante dos outros, mas por quê? Porque o objetivo é outro, para serem vistos por eles. A diferença aqui, quando Jesus está falando para que nós não façamos as obras de justiça diante dos outros, com o objetivo de sermos vistos por eles, ou seja, o objetivo que Jesus está reprovando aqui é o objetivo de trazer glória para si, de trazer glória para si mesmo. Então, o que ele está repreendendo aqui é que nós não devemos praticar as nossas obras de justiça, nós não devemos viver a nossa vida com Deus com o objetivo de trazer glória para nós. E parece algo simples, mas é muito difícil isso. O equilíbrio nisso é muito difícil. Porque nós temos uma grande dificuldade de não sentir algum orgulho de nós, quando fazemos algo certo. Isso está no nosso coração. Então, esse conflito é sempre um conflito, o conflito que Jesus está descrevendo aqui nesse verso 1, é sempre, em última instância, o conflito entre agradar a Deus e agradar a si mesmo. A diferença entre as duas atitudes, aquela do verso 16 do capítulo 5 e a do verso 1 do capítulo 6, é a diferença entre agradar a Deus e agradar a si mesmo. Porque quando eu busco agradar aos outros e não a Deus, quando eu busco reconhecimento dos outros e não de Deus, eu estou buscando
a minha própria vontade. Porque se eu digo que, não, eu estou fazendo isso para os outros, para que os outros possam ser abençoados. Mas, na verdade, quando os outros me elogiam, quando os outros dizem que eu sou uma referência, quando os outros apontam para as minhas virtudes, na verdade, quando eu quero agradar as pessoas para ouvir delas essas palavras, em última instância eu estou buscando agradar a mim mesmo. Porque quando eu busco o elogio do outro, eu não estou buscando agradar o outro. Eu estou agradando o outro para que o outro me retorne uma palavra que me agrada. Então, o meu objetivo, de fato, é agradar a mim mesmo, mesmo quando eu faço para o outro. Então, o que Jesus está condenando é isso. Eu faço para o outro naquela expectativa de que no finalzinho vai vir aquele prazer, assim, poxa, você é tão bom. Aí a gente sai lá, era isso que eu queria, era isso que eu estava querendo ouvir. E é difícil, irmãos, é muito difícil, porque qualquer elogio pode despertar isso em nós. E hoje, em tempos onde a popularidade é medida, né? Porque hoje a gente vive num mundo onde a popularidade pode ser medida. Se você tem rede social, você sabe quantas curtidas tem na sua página, você sabe quantas visualizações tem no seu vídeo, e aí você corre um sério risco, você corre uma séria tentação de buscar, poxa, eu botei essa foto, não teve muita curtida, eu vou mudar o jeito de fazer a foto, né? Ou eu botei esse vídeo e não teve muitas visualizações, então eu vou mudar o jeito do vídeo para poder ter mais visualizações. Nós vivemos cercados numa armadilha que tenta nos tirar do foco, que é apontar para Deus e de fazer as coisas para glorificar o nome de Deus. E cada dia mais a nossa sociedade nos impõe uma busca por aprovação, uma busca por popularidade, uma busca por reconhecimento. E é difícil, é uma luta. Se a nossa intenção for de fato agradar a Deus, se nós estivermos com o nosso coração firme em glorificar a Deus em tudo que nós fizermos, nós não vamos errar. Mas se nós não ficarmos atentos, nós vamos fracassar. Porque o princípio que está expresso aqui, apresenta que aquele que faz com o objetivo de ser visto, ele não terá nenhuma recompensa junto ao Pai. Ele já está tendo aquilo que ele queria, porque quem busca a glória dos homens não pode ter a glória de Deus. Quem busca a aprovação dos homens não vai encontrar a aprovação de Deus. Veja o exemplo de Jesus. Evangelho de João, avança um pouquinho, deixa marcado aí o capítulo 6 de Mateus, mas avança um pouquinho para João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Jesus é um exemplo de alguém que não buscou a glória para si. João capítulo 8, verso 50. Jesus diz: eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Aí pula para o 54. Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Então Jesus aqui está aplicando aquilo que ele disse lá no Sermão do Monte. Se você busca uma glória para si, essa glória é nula, porque você está buscando a aprovação de homens. Agora, se a sua glória vem de Deus, se é o seu Pai que está recompensando você, porque você está fazendo a vontade dEle, aí sim, é isso que importa.
Ele está dizendo: quem me glorifica é o meu Pai. E o Pai glorifica Jesus, por quê? Porque Jesus passou todo o seu ministério apontando para o Pai. Ele mesmo chegava a dizer que as palavras que ele dizia não eram dele, mas eram as palavras do Pai. Eu vim fazer a vontade de meu Pai. E Jesus foi obediente ao Pai até o fim, até a morte. Então Jesus não buscou uma glória para si. Ele não veio agradar as pessoas, ele não veio buscar reconhecimento das pessoas, ele veio fazer a vontade de Deus. E foi por isso que o Pai o glorificou. Pode voltar então ali para Mateus capítulo 6. Porque se nós, então, não praticarmos as nossas obras com o objetivo de sermos vistos, então nós teremos uma recompensa junto ao Pai. A negativa nos dá a afirmativa. Se eu busco a minha própria glória, eu não terei nenhuma recompensa junto ao Pai. Agora, se eu não busco a minha própria glória, se eu busco a glória dele, aí eu terei sim uma recompensa junto ao Pai. Essa recompensa é dada por Ele, porque nós estamos apontando para Ele e obedecendo a voz dEle e exaltando a Ele, trazendo glória para Ele. Então, esse verso 1 vai ditar todos os exemplos que Jesus vai trazer da verdadeira vida religiosa, da verdadeira vida do cristão, do seu relacionamento com o próximo e com o mundo e com o seu pecado. Porque ele está nos dizendo, nós precisamos viver, seja dando esmola, seja orando, seja fazendo jejum, para a glória de Deus, para a exaltação de Deus. Quando buscamos viver uma vida santa, quando buscamos viver uma vida de obediência, quando buscamos fazer a vontade de Deus, seja anunciando a palavra dEle, seja servindo aos outros, tudo isso nós devemos fazer buscando a glória dEle, de Deus Pai, durante todo o tempo. Então, esse é o diferencial. E a partir desse referencial, ele vai então trazer o primeiro exemplo, e hoje nós vamos falar apenas desse primeiro exemplo, que é o de dar esmolas. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Quando a gente pensa em dar esmola, a gente sempre pensa em algum pedinte na rua, né? Que você vai lá e dá uma moeda para ele, ou uma notinha de R$2. Quando a palavra nos diz aqui, quando Jesus traz esse exemplo, ele está trazendo apenas um exemplo de como nós abençoamos o outro, de que maneira nós prestamos serviço ao outro. Então, o dar esmola aqui você pode ampliar para qualquer serviço que você preste ao próximo. Pode ser mesmo socorrendo financeiramente alguém, mas pode ser você doando o seu tempo, pode ser você doando o seu serviço, uma ajuda, um socorro, o que seja. Quando você se dispõe a ir em socorro, em auxílio a outra pessoa. Então, Jesus está falando aqui do nosso relacionamento, do relacionamento do cristão com o próximo. A nossa vida religiosa, a nossa vida piedosa, a nossa vida de alguém que é crente, que alguém que é cristão, tem que ter o aspecto de onde nós socorremos outras pessoas. Faz parte. Jesus está falando aqui da nossa vida com Ele e com o próximo. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, pensar: eu tenho esse relacionamento com o próximo? Eu me preocupo, eu procuro socorrer, eu procuro ajudar? Esse é o primeiro ponto. Porque se você nem ajuda, você não precisa se preocupar com o restante. Tem que se preocupar com ajudar. Esse é um aspecto da nossa vida cristã. Então, a partir do momento que aí a gente ajuda, ele nos apresenta o jeito errado de fazer isso. O jeito errado
de acordo com o verso 1, e agora explícito no verso 2, é fazer isso buscando o reconhecimento dos outros, para serem elogiados pelos outros. Esse é o jeito errado de fazer, de ajudar, de socorrer. Porque quando fazemos isso, com o objetivo de sermos elogiados, e os elogios vêm, a recompensa já veio. Lembra que eu falei que se você obtém a glória dos homens, você não vai obter a glória de Deus. Então, se você fez com o objetivo de ser elogiado, e foi elogiado, Deus não vai te dar nenhuma recompensa, porque a recompensa que você queria, você já teve. Se você fez com o objetivo de ser elogiado, todo mundo bateu palma, todo mundo deu os likes lá na sua foto, todo mundo deu os views lá no seu vídeo, pronto, você já está recompensado. Você estava buscando coisas desse mundo, você estava buscando coisas para si, então você já teve. Nós não devemos fazer dessa forma. E em tempos de redes sociais isso é muito difícil, né? Porque parece que é obrigatório você fazer um sopão e tirar foto, né? Parece que é obrigatório você levar donativos em algum lugar e tirar foto, filmar, né? Agora aí as ajudas, né, que estão acontecendo lá para o Rio Grande do Sul, o que tem de vídeo. E o interessante é que a gente não diz que é porque a gente quer aparecer, né? A gente não diz que é porque quer ser elogiado, a gente diz, não, isso é para estimular outras pessoas a fazerem, né? O objetivo aqui não é que eu seja reconhecido, o objetivo aqui não é que eu apareça, o objetivo é estimular outras pessoas a doarem, né? Tudo bem. Mas, por que temos que fazer esse alarde? Porque a gente não toca corneta, trombeta, né? Mas a gente coloca no Instagram, a gente coloca no YouTube, e a gente divulga e fica feliz, e vai olhar quantos likes tem, quantas curtidas tem, quantas pessoas foram lá olhar. É algo que a gente deve pensar. Porque o não fazer alarde, ele também, aqui Jesus traz um outro paradigma, porque ele diz o seguinte, mas ao dar esmola, no verso 3, né, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. É como se eu precisasse esconder isso até mesmo de mim. Ou seja, além de eu não fazer esse alarde para todos, além de eu não fazer essa anunciação para todos, eu também tenho que, como que fosse, esconder isso de mim mesmo. Ou seja, não fazer um registro, né, não ter aquele diário pessoal. Hoje eu ajudei tantas pessoas, hoje eu fiz tantas boas ações, hoje eu ajudei, hoje eu fiz, hoje eu fiz, hoje eu fiz. E a gente faz aquele registro pessoal, e mesmo que a gente não esteja aí proclamando, no nosso coração, essa quantificação, essa trombeta tocou, porque a mão direita e a mão esquerda estão se comunicando, estão dizendo, olha, o que a gente fez hoje, o que a gente produziu hoje, o que a gente abençoou hoje. E lá no nosso coração, a gente está se elogiando, né? A gente está se exaltando. Então, a gente deve fazer em completo silêncio, em completo sigilo. Porque esse sigilo que Jesus está falando aqui, não é para que a gente não deixe ninguém saber o que nós estamos fazendo. Isso tem a ver com a intenção. Voltando lá a falar entre ser luz e fazer no secreto. É fazermos sem a intenção de sermos vistos, porque isso é impossível de não ser visto. Se a gente faz para a glória de Deus, se a gente está pensando em exaltar a Deus, nós não estamos nem um pouco preocupados com a repercussão disso. Mas essa repercussão virá, porque ficará claro que a nossa vida está apontando para Deus. Então, para saber a diferença, é saber se quem está sendo glorificado é Deus ou eu. Se quem está sendo
reconhecido e enaltecido se é Deus ou se sou eu. Se no final de tudo, se quando eu terminei de fazer tudo, eu terminei de dar o meu socorro, de terminar a minha ajuda, se a pessoa olha para mim e diz: poxa, Guilherme, você é um cara muito bom. Eu falhei, porque eu chamei atenção para mim. Quando eu terminar de fazer tudo, a pessoa tem que parar e pensar: como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Esse deve ser o resultado. A diferença entre eu ser luz e eu ser hipócrita está em quem está sendo exaltado. Quando eu prego aqui, a minha expectativa é que você saia daqui pensando: como a palavra de Deus é maravilhosa. Não pensando como Guilherme fala ou como ele faz. Percebem a diferença? Quem tem que ser exaltado é Deus. Quem tem que ser glorificado é Deus. A nossa admiração, o nosso espanto, a nossa alegria, a nossa admiração, tudo tem que estar apontado para Deus. Porque senão houve um fracasso em tudo. Foi algo completamente desperdiçado, um tempo completamente perdido, porque Deus não foi glorificado, Deus não foi exaltado. E isso é um perigo. Quem já conviveu com pessoas que adoram se exaltar? Gente, isso para mim é uma coisa terrível, porque pessoalmente é terrível para mim. Agora é o Guilherme dando o seu testemunho. Eu sou alguém naturalmente soberbo. Eu tenho em mim uma inclinação para me achar a última Coca-Cola do deserto. Essa é a armadilha que espreita o meu coração todo dia. Desde quando eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu estou lutando contra o velho Guilherme porque quer ser especial. Eu não sei se aconteceu, eu só posso falar por mim, né? E aí, quando eu encontro alguém que se exalta, o velho Guilherme fica dentro da jaula, quicando, porque a pessoa para do meu lado e começa a falar o quanto ela é bela, o quanto ela é forte, o quanto ela é poderosa, o quanto ela é rica, o quanto ela é isso, o quanto ela é aquilo, e o velho Guilherme está dentro da jaula ali, querendo sair. Eu tenho que sair de perto, eu não posso ficar perto de uma pessoa assim, não porque ela por si só, mas não, ela agita em mim coisas que eu não quero que venham. Uma pessoa que se exalta, uma pessoa que se acha superior, ela desperta nos outros sentimentos terríveis. Eu brinco lá em casa que, assim, dentre as minhas infinitas qualidades, a humildade é a maior de todas. Né? Porque a verdade é que se a gente se deixar, a gente vai ter orgulho até da humildade. O ser humano, o coração do ser humano é tão enganoso, o pecado é algo tão sutil, é algo tão impregnado em nós, que no final, eu posso sentir orgulho dessa declaração que eu fiz aqui. Percebe como é perigoso? Eu posso estar declarando um pecado para você aqui, e no final, eu estou com o objetivo de dizer: agora todo mundo vai me achar humilde. Percebe a cilada? Nós estamos o tempo inteiro nessa corda bamba, para nós não cairmos naquilo que Jesus está dizendo para nós não fazermos. Nós precisamos ser vigilantes o tempo inteiro, porque o nosso coração está tentando o tempo todo trazer a glória para nós, trazer os holofotes para nós, em tudo.
Então, o ser humano é o único ser que é capaz de ter orgulho de ser humilde. Só o ser humano, pecador, consegue ter orgulho de ser humilde. Então, em tempos de redes sociais, querido, isso é um pesadelo. Porque você vai olhar lá e vai se medir por ali. E eu brinco, falando um pouco sério, porque eu não sei o quanto nós podemos usar de fato as redes sociais como meio de evangelismo, como meio de alcançar. Eu tenho minhas dúvidas a respeito disso. As redes sociais são uma realidade e nós não vamos andar para trás, nós não vamos acabar com as redes sociais, né? Então, o que nós precisamos aprender é como lidar, como usar, como fazer. Eu acho que o ímpeto da igreja nas redes sociais é algo que precisa ser muito, mas muito bem pensado e muito cuidadoso, porque as redes sociais foram feitas para a exaltação daquele que tem lá o perfil. Ninguém tem um perfil no Instagram se não for para se mostrar, né? Então, a gente vai acabar mostrando algo de nós. E por que a gente está mostrando? Qual o objetivo disso? Por que nós mostramos a nossa igreja? Por que nós mostramos o nosso culto? Por que nós mostramos a nossa pregação? Será que não é porque nós achamos que o nosso culto, que a nossa pregação, que a nossa igreja é melhor? Tem mais a acrescentar? Então, são riscos, porque o pecado é sutil. O pecado, ele vem e você fecha uma brecha, ele busca outra, e você fecha uma brecha, ele vai buscando outra, e ele é incansável. O pecado do nosso coração é incansável. Então, quando nós formos fazer algo, e voltando aqui para o texto, nós precisamos entender que fazemos para a glória de Deus. E da mesma forma que ele diz aqui, né, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita, dando uma ideia de que nós devemos esconder isso até mesmo de nós, que nós não devemos fazer nem mesmo um registro pessoal daquilo que nós estamos fazendo. Há uma outra coisa que deveria nos preocupar muito aqui. Verso 4, para que a esmola fique em secreto, e o seu pai que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Deus está vendo absolutamente tudo. E Deus não está vendo apenas o que nós fazemos, Deus está vendo também o que nós pensamos, Deus está vendo também o que nós sentimos. O grande problema nosso é que a gente não vive como se essa fosse uma realidade. Eu já brinquei lá no culto da juventude que se Deus estivesse aqui, né, parado aqui do meu lado, o tempo inteiro, a minha vida seria muito diferente. Vou dar o exemplo de um cara casado que está com a esposa. O cara que está casado com a esposa do lado, mesmo que passe a mulher mais bonita do mundo do lado, e ele sinta no coração a tentação de olhar para aquela mulher, mas se a esposa dele está do lado, ele não vai olhar. Porque ela está ali, assim, ó. E as mulheres não são bobas não, né? A mulher vê a mulher bonita antes do homem. Aí ela vê a mulher bonita já antes, ela já para de olhar para a mulher e já começa a olhar para a cara do homem. Né? Porque ela já viu a mulher antes da gente. Né? Aí o cara está andando e está crente que a mulher não viu ainda, mas a mulher está aqui assim, ó. Ele não vai olhar. Ele pode ter sentido vontade de olhar? Provavelmente sentiu. O coração do homem é inclinado para o mal, mas ele não vai olhar. Agora imagina se Deus estivesse presente, fisicamente, do nosso lado, todo dia, o dia inteiro, falando com você sobre o que você pensa, falando com você sobre o que você sente. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, nós viveríamos uma vida completamente diferente. O problema é que ele está lá. A gente que está pensando que não está.
Ele está lá. A gente que age como se ele não estivesse. Então, já parou para pensar que todo pecado que nós cometemos na nossa vida, nós fazemos isso na cara de Deus. Nós não temos coragem de fazer isso na cara da esposa, na cara do pai, na cara da mãe, mas a gente tem coragem de fazer na cara de Deus, todo o tempo. Tudo que nós fazemos, até mesmo aqui dentro, onde ninguém pode ver, nós fazemos diante de Deus. Então não importa o quanto as pessoas achem que nós somos bons, não importa o quanto a gente faça um teatro para que as pessoas nos achem bons, quem nos conhece de fato é Deus, e Ele está lá, e é Ele que recompensa ou não recompensa, é Ele que vai te dar o galardão ou não, é Ele que vai te abençoar ou não, não tem outro. Então nós precisamos sair daqui nessa noite muito mais atentos, porque eu não falei nenhuma novidade, mas é algo que a gente, convenientemente, a gente esquece. Eu só estou lembrando que Deus está presente o tempo inteiro, porque é algo que a gente sabe, mas que isso possa nos direcionar, porque se nós fizermos as coisas para a glória de Deus, Ele nos dará recompensa. Mateus capítulo 25, avança um pouco. Nós estamos falando aqui de dar esmolas, de socorrer, de abençoar, que isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia como cristãos. Jesus está nos ensinando que o dia a dia de um cristão tem a ver com socorro, tem a ver com ajudar, tem a ver com socorrer. E se nós fizermos isso para a glória dele, ele vai nos recompensar. Então vamos lá, Mateus capítulo 25, verso 31 até o 40. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que, sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então nós fomos chamados de benditos de meu Pai, e fomos chamados para herdar o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque praticamos as boas obras de justiça para a glória de Deus. Ele vai recompensar, porque é Ele que vai glorificar, é Ele que vai exaltar, é Ele que vai reconhecer, não é ninguém mais. E não devemos ter no nosso coração o desejo de sermos reconhecidos por ninguém mais do que a Deus, porque estamos fazendo a vontade dEle nesse mundo para que Ele seja conhecido. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos os discípulos de Cristo, nós somos aqueles que são testemunhas de Cristo, nós somos os verdadeiros testemunhas de Jeová, porque nós somos testemunhas do Deus Todo-Poderoso.
E é através da nossa vida que as pessoas vão conhecê-lo. Porque ele é invisível, mas nós estamos aqui para dar testemunho dele vivendo de acordo com ele manda. Então, se nós ajudarmos o próximo, se nós socorrermos o próximo, estamos apontando isso para Deus, estamos vivendo uma parte importantíssima da nossa vida religiosa, da nossa vida com Deus. Vida religiosa não é ir à igreja. Vida religiosa é ajudar o próximo, ter comunhão com Deus e lutar contra a sua própria carne. Isso é a vida religiosa. Então, hoje nós vimos o ajudar o próximo, o socorrer o próximo, com vistas à glória de Deus, e na próxima semana nós vamos falar sobre a comunhão com Deus, a oração, que expressa a nossa intimidade com Deus. Amém? Deus é bom. Vamos nos preparar para participar da mesa do Senhor, para participar da comunhão. Uma comunhão que não está expressa apenas nesse momento. Uma comunhão que não está expressa apenas nesse sacramento. Comunhão com Deus é algo que é diário. Ter comunhão com Deus é algo que faz parte da nossa vida. Então, valorize o fato de Deus estar ao seu alcance. Valorize o fato de Deus estar com os ouvidos inclinados para ouvi-lo. E estar com a sua palavra disponível para falar. Porque isso é relacionamento. Deus fala conosco através da palavra. E nós falamos com Ele através da oração. Isso é relacionamento. Se nós não lemos a palavra e não oramos, é como se nós morássemos na casa do Pai e estivéssemos de mal com Ele. A gente não ouve o que Ele diz e não diz nada para Ele. Amém? Pai amado, abençoe, Senhor, esses elementos. Obrigado, Senhor, por esse memorial que o Senhor nos deu, para sermos lembrados, ó Pai, da obra que o Senhor realizou junto com o Filho na cruz. Que seja um momento de reflexão e de renovação da nossa aliança contigo, Senhor. Que seja um momento de autoexame, mas não um autoexame que nos retira da mesa, mas um autoexame que nos coloca posicionados corretamente na mesa. Que ao olharmos para a nossa vida e encontrarmos nela algo que nos reprova, que não seja um momento de afastamento, mas que seja um momento de aproximação contigo, onde nós podemos recorrer à tua graça, ao teu perdão. Obrigado, Deus. Abençoa e nos ajuda nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Pode servir.
Pega o seu pão. Pai amado, perdoa os nossos pecados, Senhor. Quanto mais nos aproximamos da Tua palavra, quanto mais a Tua luz se acende, mais as trevas do nosso coração são reveladas. O quão sutil é o pecado que nos assedia diariamente. Então, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos se buscamos glória para nós. Perdoa-nos, Senhor, se temos achado de nós mais do que deveríamos. Se temos, ó Deus, vivido uma vida que busca agradar aos outros e a nós mesmos, e não a Ti. Porque o Senhor é o único digno. O Senhor deu a vida do Seu Filho por nós, para pagar o preço do nosso pecado, para nos livrar da escravidão do pecado. Então, ó Deus, nós somos eternamente gratos a Ti por isso. Obrigado por essa obra maravilhosa que nos liberta, que nos perdoa, que nos aproxima de Ti, que nos coloca na Sua família como filhos e como herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Obrigado, Senhor. Te louvamos e te bendizemos, porque tudo isso só foi possível porque o Seu Filho teve o corpo moído, porque Ele levou sobre si a ira que era destinada a nós e sofreu a morte e a morte de um pecador, sem ter nunca pecado. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Comei dele todos. Glórias ao teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação, ó Deus. Oh, Deus, não sou digno de estar na tua presença, não sou digno, Senhor. Mas por causa do teu amor e da tua graça aqui estou, Senhor. Obrigado, Deus. Erga o seu cálice. Jesus disse que esse é o cálice da nova aliança no sangue dele. Sangue que nos purifica de todo o pecado. Sangue que foi derramado em favor de muitos. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o sangue dele foi derramado, e o sangue dele é suficiente para redimir todos os nossos pecados. Obrigado, meu Deus, por provisão tão grande, porque os nossos pecados são numerosos demais. Mas obrigado porque o sangue do teu Filho é suficiente para nos limpar de todos eles. Glorificamos e exaltamos o teu nome. Te agradecemos por essa aliança, Senhor. Uma aliança que veio de Ti, na nossa direção, quando estávamos perdidos e dispersos por esse mundo. O Senhor nos reuniu na Tua casa, na Tua família. Muito obrigado por isso, Deus. Te louvamos e bendizemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bebei dele todos. Aleluias. Obrigado, meu Deus. Obrigado por essa noite maravilhosa na Tua presença, Senhor. Te louvamos e te bendizemos. Pai amado, que a Tua palavra fique registrada no nosso coração. Que nós estejamos alertas, ó Deus, e vivendo uma vida de quem está diante de Ti todo o tempo. Que possamos nos lembrar, antes que o pecado nos assedie, antes que nós venhamos a ceder às tentações, que nós venhamos nos lembrar que o Senhor está diante de nós, e nós estamos diante de Ti. Obrigado, meu Deus. Eternamente grato eu sou, eternamente grato pela cruz, eternamente grato
Senhor, pois viestes aqui para nos salvar. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Guarda-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Até a próxima.